Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amo-te, Jesus, pois neste mundo tão banal, só o teu amor eu sinto ser real. Quer nas horas de dor ou de perigo, não estou só, porque tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Amo-te, Jesus, pois tu és minha alegria, o meu companheiro fiel de cada dia. És tu, Jesus, minha prece, meu louvor. Preciso mais e mais do teu amor. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Deus deu aos seus filhos a melhor coisa que ele podia dar. Ele não tinha outra melhor. Ele deu a sua palavra, porque a sua palavra é Deus. Então ele deu de si mesmo a seus filhos, como o pai dá o sangue para o seu filho. Assim também Deus deu de si mesmo, da sua vida,
para nós. Agora, a sua palavra nos vem através de seus mensageiros. Paulo disse aos Efésios capítulo 4, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Doutores aqui quer dizer mestres, ensinadores. Para que fim? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E assim, o apóstolo continua explicando a finalidade destes ministérios na igreja. A igreja deve usufruir destes ministérios. Jesus disse, e aqueles que não entravam, eles ficavam na porta, não entravam e não deixavam aqueles que quisessem entrarem, impedindo. A igreja precisa conhecer estes ministérios, porque Deus tem dado esses ministérios para a sua perfeição. Porque assim que vier a sua perfeição, então virá o arrebatamento. Está escrito na carta aos Hebreus, no último versículo do capítulo 11, assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E eles estão esperando pela nossa perfeição. Eles, aqueles que partiram, ou aqueles que partirem antes de nós para a glória eterna. Sim, ouvintes, a igreja deve ser ensinada. Quando falo igreja, estou me referindo ao indivíduo, à pessoa, porque a igreja são aqueles que são separados para fora. A igreja é formada por membros, individualmente falando. Vós sois pedras vivas. E o apóstolo Paulo fala individualmente que nós somos templos do Espírito Santo. Você, o seu corpo é um templo. E você deve pensar que Deus habita nesse templo. Analisar qual é o tipo de adoração existe nesse templo. Agora, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. O ensinamento é uma coisa muito sublime para nós. Aquilo que aprendemos é que vamos praticar. Sempre temos de praticar aquilo que aprendemos. Daí então a responsabilidade muito grande de quem ensina. E ensinar a Bíblia é traiçoeiro. É uma coisa de muita responsabilidade. Porque isso é como esquiar sobre o gelo. Aquele gelo fininho, muitas pessoas têm morrido onde existe gelo, que as águas congelam, então eles praticam o esporte de esquiarem sobre o gelo. Mas acontece, muitas vezes, de uma pessoa daquela que está esquiando, passa por um gelo tão fino que não lhe suporta, e a pessoa afunda naquele buraco e morre ali dentro, some, desaparece na água congelada por baixo do gelo, por baixo daquela casca. E ensinar a Bíblia é mais ou menos como isto, diz o profeta. Porque o ensinamento é que dá a posição do crente no corpo de Cristo.
O ensinamento é que nos leva para a nossa posição. O que a mulher está aprendendo está levando-a para uma devida posição. Agora, eu aconselharia todas elas, a cada uma individualmente, desde novinha, desde mocinha, saber o que está aprendendo, o que estão aprendendo. Porque o que você aprende vai lhe dar uma posição. Você foi ensinado assim, você vai ficar nesta posição que o teu ensinamento lhe oferece. Vê se isso combina com as escrituras, a posição que você vai tomar como mulher. Começando lá do Gênesis até o Apocalipse. Você veja a posição sua. Veja só a responsabilidade de quem ensina. Por isso que São Tiago disse: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. São Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por quê? O que as pessoas aprendem é que vai valer, é o que vai pesar no destino eterno delas. Não cuide que uma pessoa vivendo numa posição errada, ela terá um destino feliz, agradável. Não. Antigamente, lá no mundo oriental, o pai de família escolhia o mestre, o tutor, o professor de seu filho. Vejam isto em Gálatas capítulo 4. Agora, aquele homem devia ser um homem que tinha moral, que tinha conduta, porque ele ia ensinar um homem, ele ia fazer um homem no futuro. Era de fato um mestre, um tutor. E ele próprio, aquele mestre, estava encarregado de levar aquele filho à adoção, aprovar a sua adoção ou não, porque ele observava o interesse do filho pelos negócios do pai. Foi justamente isto que o Espírito Santo fez com Jesus. Jesus interessou-se tanto nos negócios do Pai. Todos sabemos quais foram os negócios do Pai de Jesus aqui na terra. Pela ocupação que ele teve, nós sabemos que tipo de negócio Deus tem com essa terra. Basta observarmos isso. Não precisamos nos complicar, nos confundir. Basta você ver a ocupação de Jesus para salvar a humanidade. Ele subiu num palácio, uma vez simplesmente para ser julgado. E ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. Mas ele tinha um mestre, ele tinha um tutor, era o Espírito Santo. Tu és meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. O mestre é o Espírito Santo, é o verdadeiro mestre. Jesus disse: ele vos guiará em toda a verdade. E só o Espírito Santo pode nos colocar na verdadeira posição. Vou repetir: não cuide que estar fora da posição, homem, fora da posição, mulher, seja menos do que inferno, seja menos do que desgraça. Durante todos os anos que labutamos com famílias, procurando levantar lares e tudo mais, a razão principal da queda dos lares, da destruição, é a mulher inconformada com sua posição de mulher. A razão principal é a mulher fora do posto do seu dever. E
sem menos consequência, o homem também, fora do posto do dever. Aí está a coisa. O regulamento militar nos mostra isto. O que acontece com um militar que está fora do posto do dever, quando ele deveria estar ali, naquela hora. E cada coisa está em seu lugar no universo. Por isso, não houve uma hecatombe, não houve uma catástrofe terrível entre os planetas até hoje. Porque tudo está em ordem, tudo está em perfeito lugar, tudo está na sua devida posição. Se os homens têm alterado a natureza aqui na Terra, através de bombas e coisas, é por isso que então temos certas alterações nas estações. Mas aqui está, guardem isto, depende muito do mestre. Então aquele mestre, aquele tutor, vendo que o filho era interessado pelos negócios do pai, chegando no determinado tempo, dizia para o pai: está na hora, seu filho é um homem responsável, seu filho honra o seu nome. Então aquele pai vestia aquele filho de branco e publicamente fazia adoção dele. Gálatas capítulo 4. Vocês vão encontrar isso. E a história também não falha nesse sentido. Então, publicamente, aquele filho recebia adoção. E desde então, ele podia falar no lugar do pai. Se houvesse cheque naquele tempo, a assinatura daquele filho no cheque valia tanto quanto a de seu pai. Sim, meus amados, é por isso que Jesus Cristo foi Deus. Ele não foi menos do que Deus. A sua palavra tinha que ser respeitada pela própria natureza, pelos demônios, pelo pecado, pela imundícia toda deste mundo. A sua palavra tem que ser respeitada. Porque ele fala no lugar do Pai. O Pai fala através dele. Isto quer dizer que o Pai fala através dele. Ele disse: o Pai que me enviou veio também em mim. Quando ele disse para os discípulos: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ora, mas ele prometeu estar nos discípulos, estar na sua igreja. Então a promessa foi baseada no mesmo que aconteceu com ele. O Pai estava nele, estaria na igreja, ele estaria na sua igreja. Mas por quê? Porque esta igreja tem um mestre, tem um tutor que sabe ensinar. Sabe ensinar desde novinhos, desde criança. Nenhuma escola tem direito de tirar, de desrespeitar a fé que os pais dão para os seus filhos, transmitem para os seus filhos. Não, absolutamente não. Nos sentimos coagidos, represados, porque temos visto muitos de nossos filhos sofrendo lavagem de mentes em relação à fé que eles têm herdado dos pais. Quando os mestres, os ensinadores deveriam regar aquilo, pelo menos respeitar aquilo que eles trazem de seus lares. Quando se trata de lares cristãos, quando se tratam de pais verdadeiros cristãos, que têm estado na verdadeira posição de pais, como filhos de Deus, a fé destes meninos tem que ser respeitada. Satanás tem que respeitar os filhos de Deus, onde quer que vá. Agora, meus amados, isto não é simplesmente para preencher tempo, não é simplesmente para agradar aos ouvintes, agradar aos ouvidos, com notas importantes, bonitas, eloquentes, com músicas, para elevo espiritual. Não.
isto é para ensinamento, isto é para raciocínio, isto é para equilíbrio, isto é para tomar posição, porque é do único lugar que a pessoa será arrebatada. Morra na sua posição de esposa, de mãe, morra na sua posição de pai, e então você nunca morre. Sempre estará na lembrança de seus filhos, no caráter de seus filhos. Por isso é que a morte não pôs fim ao ministério de Jesus. De maneira alguma. A morte não põe fim ao ministério de uma mãe, de um pai cristão. Aquela vida prossegue manifestada ao mundo, aos homens. A Bíblia diz assim. Agora, falando exclusivamente no sentido espiritual, qual é a nossa posição como filhos de Deus? Qual é a nossa posição em relação ao mundo? Como crentes, como igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo? Só mesmo o Espírito Santo pode nos dirigir. Não importa se é no deserto da tentação, Ele vencerá por nós. Não importa se é no Calvário. Não importa. Estou crucificado com Cristo. O seu coração afirma com São Paulo nesta hora. Mas a morte não te deterá. Isto porque o Espírito Santo é seu mestre. O Espírito Santo é seu ensinador. O Espírito Santo tem te conduzido à verdadeira posição. Mas ninguém, de um modo geral, quer sofrer os atritos da sua verdadeira posição dada por Deus. Mas Jesus dirige a igreja. O Espírito Santo dirige a igreja, ainda que seja para a cruz, mas logo para a glória eterna. A profecia do evangelista João no livro de Apocalipse, livro da revelação, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Pois quando ele crescer, jamais desviará, jamais desviará. O mundo está em trevas, não tem mais salvação, infeliz. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Pois quando ele crescer, jamais... Nós temos de aprender de um profeta, nós temos de aprender de um apóstolo, verdadeiramente enviado por Deus. Como Paulo disse, eu vos ensinei o que eu aprendi do Senhor. Ele não aprendeu de homem algum. Ele não consultou a carne nem o sangue, mas veio do Senhor, porque eu também vos ensinei o que aprendi do Senhor, o que recebi do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Tu que criaste o universo, que maravilha, que beleza sem par. Também fizeste para cada salvo no paraíso um bom lugar. Ó Deus eterno, que nos quer sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor.
Deus eterno que nos quer sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. Desejar coisas reais, coisas que existem, de fato, reservadas para nós, é uma manifestação da fé. Os nossos desejos devem ser uma manifestação da nossa fé, que por sua vez é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma vez que temos recebido a promessa do Senhor pelo Espírito Santo em nossos corações, notem isto, não simplesmente no intelecto, na mente, mas aquilo tem se tornado em uma revelação. Como disse o apóstolo, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. De todas as coisas, possuímos todas as coisas. Somos proprietários de todas as coisas, puras, que possam existir no universo. Tudo é nosso. Quando nós nos tornamos realmente filhos de Deus. Então, seria a maior ilusão daquele menino do vizinho alimentar esperança, cantar que vai gozar das riquezas do outro, quando ele não tem nenhuma filiação com aquela família rica, que tem uma herança muito grande. Seria uma ilusão, seria apenas uma poesia, seria apenas uma coisa vaga, sem fundamento. Mas se ele é filho, seja ele quem for, ele é herdeiro daquela herança. Ouvintes, o pregador é posto diante do povo por Deus para transmitir as coisas de Deus, as promessas de Deus para a igreja, para o povo, para as pessoas, nas quais esta igreja, tendo o Espírito Santo, estas pessoas, tendo o Espírito Santo, confiam, descansam suas almas. E não adianta vir promessas
até mais enfeitadas, propondo caminho largo, caminho espaçoso, o céu com boa vida aqui na terra. Não adianta, essas doutrinas não enganam a quem tem o Espírito Santo. São Paulo disse a Timóteo como é que ele seria um bom ministro. E tudo que Paulo falou a Timóteo, ele falou para mim. A carta é para mim. A carta é para nós. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Manda estas coisas e ensina-as. 1 Timóteo 4, 6 e 11. Manda estas coisas e ensina-as. Esta boa doutrina que você tem seguido, começando pelo seu batismo, Timóteo. Porque Paulo não podia pregar um outro batismo a não ser o de Pedro. E por isso tudo combinou. Quando eles se encontraram, tudo deu certo. O que ele recebeu lá no deserto da Arábia não chocou de forma alguma com o que Pedro ensinou no dia de Pentecostes. Porque ele mandou que o povo fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E em Atos 19, Paulo fez a mesma coisa. E o próprio Paulo foi batizado invocando o nome do Senhor. Atos 22, versículo 16. Então começou por aí. E Timóteo tinha estas coisas. E propondo estas coisas, ele seria um bom ministro, porque isso viria combinar perfeitamente com as promessas divinas. Isso viria terminar nos grandes segredos de Deus, na revelação do mistério da piedade, como ele disse a Timóteo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Então, começando pelo batismo, para ser um bom ministro, você deve ser primeiro batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois mandar e ensinar estas coisas. Mas não somente isto, isso é apenas o princípio do caminho, até chegar a estes grandes mistérios de Deus. Ver Deus em Cristo, ver Deus habitando em sua plenitude, toda a plenitude da divindade habitando em Cristo. Ver Jesus Cristo como a imagem do Deus invisível. E logo em seguida, esta grande ceia prometida, o milênio e a eternidade da eternidade, com Cristo reinando sobre todas as coisas. Isto é promessa. Você veja, meu ouvinte, que nenhum daqueles que receberam as promessas de Deus estavam buscando-as. Eles não estavam buscando. A sunamita, aquela mulher sunamita, chegou a dizer para Eliseu: eu não havia pedido filho algum. Agora o homem de Deus passou na minha casa. Então meu filho agora morreu. Eu não esperava, eu não contava com aquilo, mas agora meu filho está morto. Eu não buscava essa promessa. Eu não esperava então grande prenda, então grande maravilha na minha vida. Mas agora ele está morto. O que devo fazer? De fato, ela não estava buscando, ela não estava aborrecendo ao profeta de Deus. Oh, profeta, homem de Deus, ora para que eu tenha um filho. Não. Aquilo veio sem ela pedir. Ela não estava buscando tal promessa.
quando lhe foi feita esta promessa grandiosa de um filho. Abraão não estava buscando a promessa de um filho. Ele não estava pedindo a Isaque. Inclusive, ele teve que ter fé para receber tal promessa, crer em tal promessa e sofrer por tal promessa. Doutrina dos céus, da ceia do Cordeiro, do milênio, é uma promessa que ressoa no coração do crente, filho de Abraão, e que ele sofre por ela, espontaneamente. Crê nela de coração. Milênio não é doutrina. Salvação não é doutrina. A doutrina em si não salva. Existem uns milhares de doutrinas, milhões. Mas é quando essa doutrina, esse ensinamento, essa maneira de ser as coisas eternas, vem ao coração do crente de uma forma que ele talvez nem possa explicar através de palavras. É uma promessa que há no seu coração. Ceia do Cordeiro, milênio, eternidade com Cristo. E que talvez o seu entendimento nem pode compreender, não pode explicar tal fé, tal esperança, tal promessa, porque o amor de Deus excede a todo entendimento. Então nós encontramos aquela moça, Maria, não estava buscando ser a privilegiada, a virgem que conceberia e daria à luz um filho, o Emanuel, Deus conosco. O anjo lhe apareceu e lhe transmitiu a promessa. Agora, quem sabe, como tem acontecido com milhares, nesse instante, um anjo é um mensageiro. Este mensageiro está cruzando o seu caminho através do rádio. Está te falando de promessas, da vida eterna, da glória eterna, da ceia do Cordeiro, do milênio, da eternidade, por eternidade e eternidade, com Cristo reinando sobre todas as coisas, sobre todas as leis. Você não estará mais sujeito ao tempo e nem ao espaço. Agora, não estamos transmitindo promessas infundamentadas, ilusões, alegorias. Não estamos transmitindo interpretação humana. O Espírito de Deus apanha isto aqui e desce no coração seco de um homem, no coração sedento de uma mulher, e o umedece, e ele passa a viver feliz por esta promessa, embora sabendo que depois que Abraão recebeu a promessa, a vida ficou mais difícil para ele. Depois que aquela prima órfã recebeu a promessa, as críticas aumentaram, a dificuldade aumentou. Depois que a sunamita recebeu aquela promessa do filho, o seu coração foi cortado, foi ferido, até mesmo com a morte daquele filho. Oh, isto me faz vibrar a alma, vibrar o coração, porque isso está dentro da minha alma. Isto está dentro do meu coração, como está dentro do seu coração também, que tem se tornado em verdadeiro templo do Espírito Santo. Sob esse peito tão fraco, palpita um coração no qual habita o Espírito Santo, testificando que estas coisas são verdades. E há um fim para todas as coisas nesta terra. Há um fim para os deleites, para a orgia, para a beleza, para a provocação, para a bebedeira. Há um fim para a jogatina, para o sexo. Há um fim para a injustiça, para a impiedade, para os crimes, para os roubos, para o adultério, para a prostituição. Há um fim para tudo isto. Mas também há um fim para o sofrimento. Há um fim para a morte.
há um fim para a angústia, angústia da alma. Chegará o momento em que tudo silenciará. O sétimo selo foi um silêncio. Só o rei pode falar, só o rei pode quebrar esse silêncio. Porque quando o leão ruge lá na selva, até os grilos silenciam-se. Quando Deus fala, todo homem deveria calar-se. Quando Deus fala, o homem não deveria se pôr a discutir. Mas isso acontece no coração do eleito. Há um tempo de silêncio. Há um tempo de silêncio, porque dentro desse silêncio há uma coisa que Satanás não pode conhecer, para mistificar, para imitar, para tentar fazer do mesmo jeito como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Dentro deste coração há um tempo de silêncio e há um segredo. Há um segredo que Satanás não pode descobrir, porque há uma promessa, há um espírito testificando desta promessa. Tudo tem o seu tempo. Sofra um pouco mais. Resista pela fé. Olhe para o passado e veja o sofrimento, a angústia daqueles que honraram a promessa. Aquele mesmo que sustentou-os até a morte, também sustenta você. Sustenta aqueles que têm tomado tão grande salvação, tão grande pérola, tão grande valor em suas mãos, que tem chegado a nós, não através de credos, de dogmas, de cartõezinhos, de conveniências sociais, pessoais, políticas, religiosas, não, mas tem chegado a nós através de uma ponte de sangue, uma ponte de testemunho, uma ponte de vida entregue, que estão no silêncio nesta hora, mas estão testificando, porque até agora, mesmo o sangue de Abel testifica, está falando ao coração do eleito. O sangue dos santos, a vida dos santos, fala ao nosso coração, testifica ao nosso coração. E muito mais o sangue do santo, do grande santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Fala da nossa alvura, fala do nosso perdão, fala da nossa salvação, fala do nosso resgate. E nos mantém firmes nesta promessa, promessa de que tudo chegará ao seu fim. E logo iniciaremos uma nova vida, um novo céu, uma nova terra. Logo estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro. De Deus muito firmes são as promessas. De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas o justo viverá da fé,
E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. E Deus muito firmes são as promessas. Sabe, você também não estava esperando tão grande promessa. Mas Deus tem cruzado o seu caminho. Agora tenha a ousadia para crer nesta promessa. E diga como Maria disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Eu creio que está gerado no meu coração o Filho de Deus, o Espírito Santo, testificando que estas coisas são verdade, e por elas eu darei a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Firme, sempre firme, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. E quando na glória estiver com o Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou.